Sejam todos bem-vindos. Agora é a aula número 42 e nós vamos fazer pessoas musculosas. Nós estamos em 2026. Nós estamos em fevereiro. A aula de hoje é o do dia 12 de fevereiro, número 42, pessoas musculosas. Na aula de ontem, nós já começamos trabalhando com troncos e abdômenes e fomos ver alguns músculos. Eu disse que hoje nós vamos trabalhar com morfologia. É mais um papo de exercício, sombra, achuras, para fazer o desenho funcionar. Aqui está. Proporção, esqueleto, articulação, ilíaco, estudo, movimento, Zamani, volumetria de corpo. E aqui que nós estamos. Tronco em perspectiva e diferenças abdominais. Vamos lá para a página 43. E 44, e 45, e 46. Estudo rápido. Lembra da história dos cubos? Nós temos um cubo aqui, ó. Mas dessa vez eu não vou fazer um cubo. Eu vou fazer um retângulo. Bem aqui, ó. E esse retângulo, eu vou fazer uma caixa torácica. Seria legal eu aproximar esse desenho de vocês, né? Agora vocês vão conseguir me ver. Deixa eu ver, bom? Estão me vendo? Ótimo. Está funcionando. Beleza. Primeira coisa. Vamos dizer que aqui nós vamos fazer o ilíaco. Aqui, a caixa torácica. E olha como eu fiz. Duas bolas. Muito fácil. Faço duas bolas que vai ser ligado pela coluna. Você conhece, né? Cara, o que você não conhece, Nick Art? Provavelmente, se a gente fosse adolescente, a gente se conhecesse, a gente ia ser um dos melhores amigos, né? A gente ia conversar um monte, ia para acampar juntos, ia para os bares juntos, ia jogar RPG. Nossa, ia ser muito legal, ia fazer muita coisa. Eu ia na tua casa, ia pousar na tua casa, ia na minha casa, ia pousar na minha casa. Íamos jogar bola. Porque pelo que você fala, eu tenho certeza que você ia ser um amigão na adolescência. Ó. Ombro, ombro, braço, braço. Nick Art só me surpreende. Guilherme, a aula de hoje é corpo musculoso. A gente vai fazer corpo musculoso, certo? É corpo musculoso a aula de hoje. Pessoas musculares. Obrigado, Rafael XL. Esse é outro. Rafael XL é outro que vai fazer parte do nosso grupo. A gangue. Bom, daqui até o queixo, do pubis até o queixo, eu posso dividir em 4 partes. Que é fácil. Por que eu dividi em 4 partes? Porque bem aqui vai ficar o peitoral. Se aqui é o peitoral, faço a inclinação, e aqui vai ter o centro. Desta parte, aqui vai ter a clavícula. E isso vai formar o corpo de uma forma muito fácil. Bem fácil. A gente vai complicar daqui a pouco, tá? Aqui, ó, é o pubis, esse tracinho. Então eu vou ligar desse jeito, puxando assim. Tipo um maiô masculino que surgiu na década de 80, muito ridículo. Era a moda da época. Viram? Então aqui é o pubis, né? Vulgo pipi. Bom, bem aqui vai ter a coxa. Professor, acho que os ombros estão igualados. Pode ser impressão minha. Talvez tenha falado, não estão igualados. Isso, não estão igualados. Eu acredito que você está certo. E eu acredito que não é impressão sua. É a simetria. Obrigado por notar. Eu estou com uma vontade de dizer que eu ia ver isso depois e corrigir, eu ia perceber se não precisava falar, mas eu não quero tirar o mérito de você ter falado, então eu vou ficar quieto, vou dizer, valeu, meu cara. Isso aí. Porque é legal, eu quero que vocês falem, eu quero que vocês comentem, eu quero que vocês participem, tá? Eu quero, participem. Linha de simetria, aí vem o seguinte, daqui até aqui vocês veem a distância, e daqui até aqui vocês veem a distância. E esta distância tem que ser igual a essa distância aqui. É as duas distâncias.
Aqui, ó, eu faço essa volta, porque lembra, aqui fica a crista do ilíaco. Eu não quero fazer, mas eu vou fazer a borboleta só para lembrar, ó. Porque não é a aula da anatomia agora, é a aula mais de forma de fazer gente musculosa de forma rápida, tá? Então, e esse lado tem que ser exatamente igual a esse lado. Esta curva tem que ser exatamente igual a esta curva. A gente vai rever isso quando a gente rever rostos. No futuro, quando a gente trabalhar com expressões. E eu faço o puxão aqui, ó, nessa inclinação, e aqui tem que ser na mesma inclinação. Aí eu confiro se desse lado está igual a esse lado aqui. Só que aqui, ó, eu faço um puxão para dentro, eu faço um puxão para dentro. Eu confiro se esse está igual a este. E bem aqui. E aí, Guilherme, continua fazendo, tá? A gente já passou da forma geométrica, a gente está avançando um pouco mais agora. Mas nas primeiras aulas eu falei muito da forma geométrica. Continue fazendo. Mas aqui vai ter forma geométrica também, tá certo? Aí você pega o limpa-tipos, que eu não tenho, e passa bem fraquinho. Assim. E desse jeito, vocês aliviam o traço. Eu tinha, eu comprei. Eu perdi. Crista, o ponto mais alto de algo. Valeu, olha só. A crista, como eu falei, a crista do ilíaco é a parte mais alta do ilíaco. Existe o fêmur, e a crista do fêmur é a parte mais alta do fêmur. Então, crista é isso mesmo. A crista do galo é a parte mais alta do galo. Do galo. E a crista do montanha é a parte mais alta do montanha. É isso aí. Ó, esta curva que eu estou fazendo para cá, eu puxo para cá e forma esse triângulo, sem nomes de músculos. É tipo quando estuda ondas eletromagnéticas. Ah, é verdade, igual as ondas eletromagnéticas. E que é um assunto muito interessante. Porque vocês pegam esses... Tem o ondulatório, né? O ondulador, esqueci, é o frequencímetro. E vocês vão variando, ele começa a variar as linhas e as cristas começam a aumentar. Então tem a amplitude e... amplitude e o comprimento de onda. Acho que é isso aí. Frequência modulada e amplitude modulada. É isso aí. Aí você tem a frequência dela, que é o intervalo, que ele pode ficar mais comprido, e a amplitude, que é o quanto que a crista e a depressão vão se diferenciar. Se eu não me engano, é isso. Eu não fiz eletrotécnica, por isso eu falo não, se eu não me engano. Agora, ó, tô falando, o Nick Art ia ser um cara que a gente ia conversar um monte, assim, ficção científica também. Aí tá. Essa vem pra cá. Bom, quando a gente conta a cabeça daqui até aqui, eu dividi no meio, deu o peitoral, lembra? Dividi no meio, deu o umbigo. E no umbigo, nós temos aquele gominho, o tanquinho. Eu não vou falar rectus abdominalis, não vou. É o tanquinho. Tá aí. Se quiserem falar, podem falar. E o legal da frequência, que se você aumentar a frequência, fica ondas eletromagnéticas. E se vocês abaixarem a frequência, vira ondas físicas, mecânicas, ondas mecânicas. Então, quanto maior o hertz, mais eletromagnético ele é. E quanto menor o hertz, mais... aí, valeu, Guilherme. Mais ondas físicas. Por exemplo, ondas de rádio. Você tem 700... como que é? Ah, sei lá, 4.400 Hz. Gigahertz, acho que é megahertz e gigahertz que eles falam, que é de milhares e giga, eu não sei, é mais ou menos assim. Aí quando você tem só hertz, você está nas ondas sonoras, que são a 440, 880, que é o lá. Tipo, 440 é lá, 880 é lá. É isso aí. Aí tem a luz também, que também é uma onda, sabia? Aí tem as micro-ondas. Aí tem as ondas, depois tem as ondas que são as ondas mais baixas, o raio-x, por exemplo, que vai mais longe. Na luz, o infravermelho vai mais longe. E o ultravioleta, e depois tem esqueci os nomes, mas entende, né? São as frequências, assim, vão muito mais longe. Desculpa. Eu comecei a dissertar e parei de falar. Perdão. Ó, aqui eu faço uma inclinação, eu tenho essa distância, coloco a mesma distância aqui e tento fazer a mesma inclinação. Se vocês não dominarem a inclinação, pega essa distância, repete aqui, pega essa distância e repete aqui. Mas se não dominarem proporção, domine.
tem que dominar proporção, porque se não dominar proporção, o desenho de vocês vai ficar torto, vai ficar errado. É importante dominar a inclinação, mas proporção é muito importante. Tem isso daqui, coloca a mesma distância, faço aqui o trapézio, faço o trapézio, e a distância daqui até aqui, como o Felipe falou, né? Obrigado, vai ser a mesma que aqui. Ó, eu não sei se está a mesma distância. Vamos ver. Fica desproporcional. O Felipe não, foi o Rafael que falou, fica desproporcional. Um olho maior que o outro, por exemplo. Por isso é bom vocês verem isso. A distância da linha de simetria. A aula de simetria. Tá gravado lá, ó. Pronto, dá aqui, ó. Isto. Faço a linha, como a Ana falou, ó, as linhas, a ligação. A Ana Pintura tá aí? Acho que tá, né? Ela comentou dessa linha também. A linha que liga, assim. Como é importante as linhas horizontais e verticais. Ou foi a Silvana? É tanta gente. Oi, Dark, boa noite. É tanta gente boa. Aí. Aqui está. Agora, não é só na estética, é porque o cérebro é extremamente sensível à proporção. É verdade, se fica torto, todo mundo percebe. O Jesus que eu estava desenhando, ele está um pouquinho inclinado. Eu comecei a pintar antes de corrigir, eu tenho que corrigir depois. Pronto, ó, apago, confiro a distância e confiro a distância. Pego essa distância, coloco aqui e faço aqui. É isso. E aqui, ó, vai ser o braço e aqui o braço. E aqui o tronco e aqui o tronco. Fazer menos inclinado. Para fazer menos inclinado, é só fazer uma elipse mais fechada, assim, ó. Menos inclinado. Viram? Tríceps, bíceps. Tríceps, bíceps. Menos inclinado. O nome desses músculos a gente vai rever futuramente, tá? Mas não agora. Agora a gente só está se divertindo. É uma aula de desenho aqui, ó. O deltoide, estou falando, mas não se preocupe muito com isso. Verdade, verdade, é isso aí. Então, ó, aqui o pescoço. Fazer uma elipse assim, né? Pronto, tá feito. Ah, vamos fazer a serra. A serra. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. De cada ponto eu puxo para cá, de cada ponto eu puxo para cá. Viu? Ó, aqui, a linha inclinada para dentro. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Puxo para cá e puxo para cá. Pronto. Isso daqui chama-se serrátil. Serrátil. E esse aqui é o serrátil anterior, que é anterior. Aí eu posso fazer um músculo puxando mais ou menos assim, o que é bonito, né? E tá feito. O que mais? Tá feito. Podemos inclinar? Eu acho que amanhã. Se hoje não der tempo. Que hoje eu quero fazer esse retângulo. Deixa eu colocar em vermelho. Será que vai dar tempo? Que horas são? Deixa eu ver. 8h16. Laranja. Achei o laranja. E esse lápis é ruim. Tem mais cera que pigmento. Vai com ele mesmo. Nossa, ele é péssimo. Aí está. Ó, tô colocando ele dentro de uma caixa. Assim. Pronto. Encaixotei. Agora eu vou virar essa caixa. Ah. Aí. Muita bomba, não energético, tá? Energético deixa a pessoa elétrica. Talvez até emagreça, né? Muita bomba. E muito exercício. Ou muito exercício e suplemento, né? Assim. E assim. Tá. Esta linha aqui... Oh, desculpe. Bati em vocês. Alguém se machucou aí? Foi só uma turbulência, perdão. Esta linha é esta linha. Esta linha e esta é esta linha e esta. E essa distância daqui até aqui, a gente diminui, porque ele está virando. Assim. Esta linha ficou maior e essa ficou menor, porque ele está diminuindo. Energético que dá energia, mas não recomendo. Depois você derruba o sono, é o famoso efeito reboot.
É isso aí. Ó, escuta o que o Rafael falou, é verdade. Quando eu estava na faculdade, eu tentei algumas coisas, energético, eu tentei cafeína, tentei guaraná, nada resolvia, não adiantava. Era difícil, cara, era muito difícil. Quando fiz a escola técnica também, nada adiantava. Daqui até aqui, época difícil, hein? Ó, acabei de fazer essa perna visto de baixo, a bolota. Mas olha o que eu vou fazer agora. Vou pegar um lápis de cor. Isso é bem importante. A gente viu isso na história de cubos. Eu vou fazer uma linha daqui até aqui e daqui até aqui. E ele cruzou bem aqui. Ó, vou fazer a mesma linha. O canto desse trapézio. 1464. O canto desse trapézio. Viu que ele passou bem certinho na linha? Este é o meio. Mesmo que aqui esteja menor e aqui esteja maior, aqui é o meio. Confia em mim. Abaixo do meio está o umbigo, né? É o umbigo. Um pouco acima do meio está o peitoral, ó. Tô no chutômetro. Bem aqui, ó, um pouco abaixo daqui, eu tenho a clavícula. Entendeu a ideia? Eu podia fazer assim e dividir no meio novamente, ó. Podia. Aí um pouco para baixo do meio, tem o pubis. E aí? Então, esta perna vem para cá e vem para cá. Assim. Olha que legal isso daqui. Olha que bacana. Coisa fácil de fazer, né? Essa forma geométrica é muito fácil de fazer. Ó, na mesma altura, um pouco acima do pubis, eu faço esses dois bólibos. Aí tá. E agora? Se aqui é o pubis um pouquinho para baixo aqui, eu faço o bumbum. Ó o bumbum. Tá aí. E aqui, vocês têm esta linha que eu subi aqui, ó. Eu vou subir. Olha o triângulo que formou. É esse daqui, não é? E aqui eu subo também. Olha o triângulo que formou. Pegaram? Eu olho aqui, trabalho aqui igual. Olha aqui, trabalho aqui. Olha aqui, trabalho aqui. É isso que eu faço. Lembrem-se que a caixa torácica tem esta elipse, ó. Significa que o peitoral vai inclinar assim. Aqui nessa parte tem esta elipse. Então, essa parte que é menor, faz uma elipse menor. Isso me ajuda um monte. Vê como ajuda. Aqui, ó, ele está reduzindo e ali está aumentando. Aqui, ó, ele está reduzindo e aqui está aumentando. Ó como ficou a ampulheta. Ampulheta. Aqui é o peitoral. Lembra a ideia? Peitoral sobe. Sobe. Mas sobe para aquele canto. Olha como ele sobe diferente. Né? E o ombro? Ombro. Ombro. Ó, deltoide. Deltoide. Viram? Tá um pouquinho mais alto que o peitoral. Mas ele vai um pouquinho para baixo, por quê? Tá indo para trás. Como assim? Tem que saber explicar isso, cara. Sabe que tem uma pessoa musculosa por aqui? Tem. Já mostro para você. Olha ele aqui. Olha o ombro, olha o ombro. Tá vendo? Ó, tá na altura do queixo. Peitoral, vamos dizer que esteja um pouco abaixo. Vou virar. Olha só. Ombro, ombro. O ombro desceu para baixo do peitoral. Viram, ó? Né, ó? O final do ombro. Quando vira assim, o ombro fica para cima do peitoral. O bíceps puxa ali no peitoral, o peitoral maior. É exatamente. Vai lá para o deltoide e o peitoral. Exatamente. E o bíceps, exatamente. Então, isso aqui, ó, ele vai puxar em direção ao bíceps, como falou, e ao deltoide. Isso aí. Mas aqui, ele vai puxar para trás. E o nome disto é projeção. Ele se projetou para trás. Acostumem com essa palavra. A gente vai falar disso quando a gente falar sobre projeto. Quando a gente fizer vista de cima, vista de baixo e assim vai. Quando a gente mexer com
projeto, quando a gente fizer as coisas em projeção ortogonal. E aqui está, ó. Vocês estão olhando agora de baixo. Olha como funcionou. Não é aqui que está encostando isso daqui? É aqui que está encostando. E aí, ó, ficou mais inclinado, não é? Ó, aqui, aqui. Disto, eu não tinha feito esse maiô masculino? Fazer um maiô masculino aqui, ó. Pronto. A escada, é verdade. Aí, olha, o rectus abdominalis é uma escada visto de frente, né? Aqui, veja bem onde que ele está. Nesta linha aqui, né? Bem nessa parte do ilíaco. O ilíaco está aqui, ele faz a curva assim. Então, a primeira está aqui. Daqui até aqui vai ter 4. Então, a gente vai fazer o seguinte. Divide, vai ter 4? Vai ter 4. Então, vai ter um no meio. Faz o x de volta. Vai ter mais um aqui. Faz o x de volta e vai ter uma aqui. A gente vai ver isso bem certinho quando a gente estudar a perspectiva. Fica mais ou menos agora, tá? Depois que a gente estudar a perspectiva, a gente vai ver bem certinho. Aí ele vai diminuindo de tamanho. Não agora, depois. Aí está. Então isso aqui ele vai virar para trás, assim. Oi, Ana, como é que você tá? A sua internet caiu? Que droga. Eu mudei a internet recentemente. Eu troquei o provedor. Faz pouco tempo. Minha internet estava caindo. Não sei se agora vai cair. Vamos limpar as linhas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui é o pubiano. E aqui é o peitoral. E aqui a clavícula. E aqui do lado? Bom, lembra que eu falei que encurvava para o lado? Bem aqui, ó, ele encurva para o lado, assim. E bem aqui, ó, vocês têm o latissimus dorsi que está surgindo. Então, aqui você tem aquela linha e aquela linha. E bem aqui vai ter o zigue-zague. E aqui vai ter o zigue-zague. Uma vez eu falei, é igual estudar caligrafia, ó. A aplicação da caligrafia serve para desenhar. Então, aqui vai ser aquele zigue-zague e depois ele para naquela capa que é o latissimus dorsi. Ah, desculpa. O bíceps fica em cima do latissimus dorsi. Assim. O bíceps fica em cima do latissimus dorsi. E o tríceps. E aí tá. Então, olha. Ele tá assim, né? Imagina uma elipse assim. Então, o pescoço vai estar bem aqui nessa elipse, lá atrás. Por isso, o pescoço vai estar aqui, ó. Assim. Você nem vão ver o trapézio. Viram? Não viram, porque eu vou apagar. Pronto. Apaguei o encaixe do pescoço. Oh, que bom! Fazer mais uma. Que horas são? 10h27. Vai dar tempo. Vamos virar mais agora. Esta linha tem que ser o mesmo tamanho. Aula de perspectiva de cubos. Esta linha diminui um pouco. Pronto. E agora liga, ó. E ele ficou assim, tá vendo? Linha de simetria, tá? Aí está. Esta parte vai aumentar mais ainda agora. Assim. Pronto. A Leia é muito legal, né, Guilherme? Gosto bastante dela. Aí. Bolota de uma coxa. Bolota da outra coxa. Tá meio fora, né? Eu vou deixar um pouquinho mais para cá para ficar mais na simetria da linha de simetria. É 9h27. Que 9h27? São 8h27. Ei, peraí. Qual região que você é? Porque se você for de final de Noronha, eu sou tão ruim em geografia. Português e geografia são as matérias que eu sou pior. Ó, isso daqui é isso daqui. Vou no chutômetro para acelerar. Esse daqui é esse daqui. Depois a gente ensina toda a perspectiva. Mas agora não. Vamos no chutômetro. Daí. Agora, o bumbum desceu. Tá para cá. Ó. E o pubis tá aqui. Se eu fizer esta linha assim, ligando os cantos, eu encontro o meio.
E o meio é aqui, ó. É aqui que é o meio. Então já faço uma elipse, assim. Porque é assim que vai estar esse músculo. Então tá, é aqui que vai estar esse músculo, certo? Então, eu vou chutar agora, para ser mais rápido. Bem pertinho, a escadinha. Tá aí. O outro tá aqui. E o de cima tá aqui. Pronto. Chutei e fiz os quadradinhos. Ah, 20 e 29. Aqui também é 20 e 29. Eu lembro, o Brasil acho que tem 3 fusos horários. Se eu não me engano, é isso. Mas isso eu vi quando no fundamental, que se chama de fundamental. Eu vi na sexta série, coisa assim. Por isso pode ser que não. Talvez fosse, depois mudou, sei lá. A hora de Brasília é a mesma hora de São Paulo, de Londrina, boa parte do Paraná. Ó, peitoral. Bem aqui, ó, clavícula, entende? Ó, eu tô fazendo arredondado para lá. Arredondado assim, entende? Ele tá arredondado, então o peitoral fica bem apertado. Olha o trapézio, a bolinha. Ela desceu. Eu fiz aqui, ó. Horário de Brasília mesmo era Aracaju. Ah, bom. Então você deve ter teclado errado. Você deve ter teclado 9 no lugar do 8 na hora de teclar. Aí o deltoide, aqui o bíceps. E olha que legal. Aqui está o braço. Olha como ele abaixou. Na verdade, ele devia subir. Do outro lado, ó. Bolinha, bolinha e isso daqui. Deixa eu explicar isso que eu fiz. Mas antes eu vou apagar. Só para limpar o traço. E vamos melhorar o traço agora. Aí vai. O que eu fiz foi o seguinte. Coloquei o bíceps, coloquei o tríceps e coloquei o deltoide. Sendo que esse está na frente, esse está na frente e esse está atrás. Assim. Aí o que acontece? Se eu colocar mais ainda, eu estou colocando mais de baixo, entende? É isso que eu estou brincando. A bolinha está ficando um em cima do outro. É isso que eu estou fazendo. Eu vou explicar isso melhor depois, tá? Bolota, bumbum, foi lá para cima e a divisão. Levando em conta que vocês já viram todas as aulas iniciais, entende? Por isso que a compreensão pulou algumas explicações básicas. Mas eu tento fazer rápido essas explicações, né? Ó, essa linha é do serrátil. O zigue-zague vai ficar bem apertado. Esse desenho aqui é o mais difícil desenho que tem para fazer. Por quê? Porque é um escorço. Porque é uma vista de topo. Não é fácil fazer isso daqui. Isso daqui é bem difícil, tá? Certo? Vou fazer o pescoço, ó. Se eu fizesse o queixo estaria assim, ó. Estaria assim, só se a ferradura. Se eu fizesse o pé apareceria aqui. Viram? É uma virada incrível. Faz foto daqui. Você está no TikTok. Como assim? Faz foto daqui, eu estou no TikTok. Varia bem. E a compreensão tem que estar afiada. É bem isso, né, Nick? Senão isso aqui vai se perder. Ainda mais se não tiver a noção do cubo. Ó, cubo. Virando agora. 20 e 33, vai dar tempo. Legal. Aí está. Veja, esta linha laranja está aqui, ó. Essa linha aqui inclina. Daqui até aqui, diminui. Diminuiu de tamanho. E esta lateral aparece aqui. Puramente a aula de cubos. Faz tempo, há quanto tempo você está aqui no TikTok? Eu não lembro. É fácil você ver. Acesse meu nome ali, vai à primeira postagem minha, e você vai saber quanto tempo eu estou. Nem era para eu estar no TikTok. Um aluno meu, chamado Lucas, há muito tempo atrás, ele adicionou o TikTok. Eu falei, não vai adicionar TikTok. Por que, professor? É legal. Eu falei, não é legal, só tem menininha dançando. Ele, não, professor, tem outras coisas, você vai gostar. E eu, não vou gostar.
Ah, professor, vou instalar. E ela instalou. Aí eu não sabia o que postar. Aí eu postei uma ponte e um rio. E eu coloquei uma música. Foi a primeira coisa que eu postei. Aí eu comecei a olhar e eu, cara, não tem só menininha dançando. É, Nick. Aí eu vi que não tinha só menininha dançando. Tinha gente séria fazendo lives de tudo. Aí eu me arrisquei a fazer umas lives de desenho. O Lucas, ele tinha muito mais seguidores que eu. Agora eu tenho mais seguidores que ele. Foi assim. Olha o que eu fiz. Fiz um X, encontrei o meio. Encontrei o meio daqui até aqui e o meio daqui até aqui. Aí eu liguei. Fiz um X, encontrei o meio. Daqui até aqui eu posso encontrar o meio, daqui até aqui eu posso encontrar o meio. Se eu fiz tudo certo e eu ligar essa linha, ele vai passar bem certinho para esse ponto. Se daqui até aqui eu encontrar o meio, e se daqui até aqui encontrar o meio e ligar, ele vai passar bem no meio desse X. E assim, eu dividi isso daqui numa malha. E isso me ajuda na perspectiva. E isso é muito bom. É, ele foi. Eu dava aula para ele lá na IEJ, de desenho. Aí tá. Eu não lembro do que ele fazia postagem, acho que era Dragon Ball. Então veja. Se eu fizer a mesma coisa aqui, vamos lá. Fazer a mesma coisa aqui. Tem uma linha, encontro o meio. Se daqui até aqui, nem precisa fazer o X, encontro o meio e o meio, é só ligar. Se daqui até aqui encontro o meio e o meio, é só ligar. E se eu fizer a linha de simetria, eu tenho esses quadrados que são iguais a estes. Um pouco abaixo desse quadrado, eu tenho o peitoral. Só que, lembram? Desde 2020, você já olhou? Oba! Só que o meio é o seguinte, então eu estou há 7 anos aqui. Ó, eu faço isso daqui, ó. Aqui, ó, é menor, então eu faço essa elipse menor. É reto, eu nem faço elipse, é reto, menor. Aqui, ó, é um pouco maior. E aqui é bem maior. Os dois ali, viram? Tá, aqui é menor. Se aqui é menor, eu vou aumentar igual uma ampulheta. E aqui eu aumento igual uma ampulheta. Estão vendo a ampulheta? Facilitou? É, foi na pandemia, eu tava dando aula para ele de máscara. É, eu acho até que eu tô com máscara aqui, deixa eu ver. É, eu não tô. Na outra conta eu tô com máscara. Agora não tem mais gente fazendo dancinha. Oi, Ana! Não tem mais, né? É verdade. Não tem nem mais criança, porque agora foi proibido criança participar. Então ninguém denuncia o Guilherme, tá? O Gubo. Ninguém denuncia o Gubo. É isso aí. Ele está ilegal aqui. Bom, bem aqui está o deltoide. Do outro lado tem o deltoide. Ué, eu pensei que tinha 11. Eu jurava que você tinha 11. Eu pensei que você tinha 11 antes. Acho que você digitou o número errado quando você mandou para mim. Eu acho. Como hoje você digitou 9 anos. Ana, é você? Oh, ok. Ninguém denuncia a Ana. Isso aí. Ninguém denuncia a Ana. Pronto, mudei. Então, esse ano você vai poder fazer live daqui a pouco. Ah, é mentira. Entendi. Pô, cara, eu acredito em tudo que vocês falam. Eu tenho o princípio de confiar no que a pessoa está falando. Que é um jogo de confiança. Ó, linha de simetria, puxo para cá, e esse... Então eu acertei. É o sutiã masculino da década de 80. É verdade. Mas é um princípio educativo, sabe? Eu jogo sempre na confiança. Começo com nunca mentindo, nunca mesmo. Então, eu estabeleço um nível de confiança com meus alunos. Eles podem mentir, eles têm a liberdade de mentir, mas eu gostaria que não mentissem para mim. Então, é uma espécie de técnica de confiança mesmo. Que faz parte daquela metodologia que eu falo.
nossa aula tem dois códigos, duas regras, dois códigos de ética. A primeira é respeitar o próximo, que cai essa história de não mentir para a pessoa. E a segunda é, estamos aqui para melhorar. E eu vou tentar, bastante. Mesmo que a pessoa falte confiança comigo, ou seja mal educado comigo, eu não vou faltar educação com a pessoa. Ó, a linha, nossa, é mesmo, 22.7, são 20 e 40. E a linha, ó, eu inclinei, entendeu? Quando eu inclinei, tá vendo essa linha aqui, ó? É esta linha. Aqui é o zigue-zague, né? Eu fiz o zigue-zague aqui, ó. Puxei de cada ponta para fora, assim. Depois a gente vai fazer isso aqui bonitinho. Agora fazemos assim feio mesmo, ó. Essa inclinação é esta e esta é esta daqui. Aqui, ó, vai ter o latissimus dorsi. O bíceps fica na frente. O tríceps vai ficar na frente também. Tá aí. Do outro lado, ó, forma a linha. E aqui também. Bíceps agora vai ficar atrás. Ixa, eu deixei bem pretão, desculpem. Ainda bem que é 2B. Bom, clavícula vai puxar para cima do... eu ia falar deltoide, mas é bom falar do osso. Húmero. Clavícula vai em cima do húmero. Aqui tem no transparência isso daqui, ó. Isso daqui, essa perspectiva está aqui. Então o pescoço está bem no meio aqui, ó. O pescoço está aqui. É bom localizar o pescoço no meio desta perspectiva, porque vocês levantam o pescoço aqui. E ó, agora que eu vou fazer o esternocleidomastoide, para não me perder. Esternocleidomastoide, para não me perder. E o trapézio, que vai lá para trás. Pronto. Aí está. Para eu não me perder aonde está, entende? Olha, ficou bastante espaço daqui até aqui, e ficou um espaço igual. Eu pensei que aqui ia ficar maior, mas não ficou. Ele ficou elas por elas, mesmo indo para trás. Mas agora ele vai desaparecer o trapézio quando inclinar mais. Vai dar tempo de fazer o próximo? Acho que dá. Vamos lá. Próxima. Lembre-se, sem o exercício de cubos, isso aqui não vai funcionar. O exercício de cubos é importante. Ó, o retângulo em perspectiva, laranja. Esta linha agora inclinou aqui. Essa linha agora inclinou para cá, ó. Um pouco para cá, tá? Faço a mesma altura. E esta linha, ó. Lembra das paralelas inclinadas na perspectiva que eu falei? Quero fazer exercício de linhas paralelas? Aí está, ó. Verdade. Aí. E aqui. Então, e olha, esse princípio de falar a verdade eu uso também para ironia e sarcasmo. Mesmo que eu sei que a pessoa está sendo irônica ou está sendo sarcástica, eu faço a brincadeira de que a pessoa está falando a verdade. Aí eu respondo a ironia dele como se fosse verdade. Aí a pessoa fala, que besta, cara, eu tô sendo irônico. Aí eu falo, eu sei. É que eu tenho mania de sempre considerar que você está falando com palavras de verdade, mesmo sabendo que é ironia. Então, para respeitar você, eu respondo a sua ironia como se fosse verdade. E no fundo, é uma brincadeira minha. Além do respeito, é uma brincadeira. Eu estou falando palavra de verdade. Verdade. Ah, eu sei, mas eu estava falando de outra coisa. Não estava falando do que você estava falando. Eu sei que não, Guilherme. Eu estava comentando sobre como eu faço. Sobre o meu método, meu modo de argumentação. Bíceps. O Nick Art sabe bem desta. É uma psicologia que confunde o oponente. Eu adoro discutir. Cara, eu adoro discutir. O Threads, conhece? T-H-R-E-A-D. Tem essa, não lembro. Do Instagram. É meu lugar favorito. A gente discute sobre medicina, física, matemática, política, de tudo. Economia, psicologia, educação. Gosto muito, sabe? Mas não é discutir com saúde, né? De forma saudável. Tem gente lá que às vezes fala, seu burro. Mesmo que eu seja burro, eu li isso daí em tal lugar, sabe? Mesma coisa. Eu brinco com os mesmos movimentos. Com a mesma coisa, com a mesma ponta de bala aqui, ó. Tá vendo? Parece um cartucho de bala. Mesma coisa,
Aqui, você tem o sutiã masculino da década de 80. Mesma coisa. Já ouvi falar, é interessante. Aí. Picolé de gema. Ah! Aí. Aqui, ó. Vou fazer a mesma altura, com a projeção, é mais fácil. Se eu fiz esse aqui nessa altura, projeto para cá e faço a mesma altura. Mas lembre-se, agora a elipse do peitoral está inclinado assim, ó, nessa inclinação. Então o peitoral vai estar inclinado nesta curva. Aqui, ó, é a linha de simetria que fica no centro desse quadrado. Então faz 1, 2, 3, 4. Dentro do sutiã masculino. Aí. Esse daqui vem para cá, esse vem para cá, e aqui eu faço o zigue-zague. Nossa, o estoicismo é meu favorito. Lá no Instagram, eu gravei meu cachorrinho. Ele estava ao vento, ele estava lá na calçada. Na calçada não, estava na grama, chegou no portão, colocou a pata, levantou a cabeça e os pelos dele balançaram. Aí eu gravei, pus uma música e falei uma frase de um estoico muito famoso. Um pensamento de um estoico muito famoso. O Carpe Diem está dentro do estoicismo. Viva o momento. Quando o mal acontece com o teu vizinho, você considera uma coisa normal. Acontece com todo mundo. Mas quando acontece com você, é o fim do mundo. O melhor seria se você conseguisse se ver de fora e não de dentro. Aí você teria uma compreensão melhor do que acontece com você. Então as tragédias que acontecem com você são tragédias normais que acontecem com todo mundo. Porque está para acontecer. Por isto, leve a vida de forma leve. Nada aí. Nick Art. Tô te falando, cara. Nós seríamos excelentes amigos na adolescência. A gente ia conversar um monte, ia rir um bocado, você ia contar histórias, ia falar, sério, cara, que legal. Aí eu ia contar o que eu li, você ia falar, nossa, conta mais. E a gente ia ficar contando história, ia ficar acordando, gente, já é 6 da manhã, temos que ir trabalhar, ou estudar, né? Ou as duas coisas. Aí a gente ia com sono. Você foi meus melhores amigos no mundo. É bem assim mesmo, Guilherme. É isso que ia acontecer. Iam ser os melhores amigos do mundo. Mas as idades mudam, sabe, Guilherme? Aí você perde o contato com teus amigos. Aí teus amigos ganham a família e vão cada um para o seu canto. Daí os melhores amigos do mundo ficam perdidos no mundo. A gente tem aquela ideia dos melhores amigos. Eu fiz isso aqui sem pensar. Mas na aula que vem eu limpo e eu falo explicando. Tá certo? Então, até amanhã, às 20 horas. Muito obrigado a todos que participaram dessa aula. Me segue, me curta e me compartilhe. Nossa, hoje a aula vai ser de filosofia. Mas eu nunca vou ser um amigo de verdade. Abraços. Coisa nenhuma. De uma certa idade até uma certa idade, você tem os melhores amigos. De uma outra certa idade, tipo, seu melhor amigo das 7 anos até os 15 anos é um. Até os 12 é um. Dos 15 até os 25 é outro. Porque a cabeça muda. Você vai ter amigos, sim. Você vai identificar alguém que tem os mesmos costumes que você. Confia nisso, cara. Só que esse melhor amigo vai mudar. E sempre é assim, tá? Sempre é assim. Se você não sair de casa, você não vai ter. Ah, agora tem internet, né? Bom, tchau. Me segue, me curta, me compartilhe. Fui.